Como é ser palmeirense e assistir o programa do Neto? Eu não assisto. Saudações corintianas, especial derby desse sábado. E aí, Vinícius? Fala, Fiel, fala, Farodinho, beleza? Hoje especial pra falar de derby. Sábado tem derby, o confronto mais esperado do futebol paulista. E especial aqui porque hoje a gente tem uma convidada de honra. Primeira, Palestrina, por favor. Já palmeirense pra meus vocês. Mas não fiquem putos com a gente não, que tem um bom motivo. A gente queria trazer um debate legal de Corinthians e Palmeiras. E por isso que a gente chamou Luana Maluf aqui, apresentando pra vocês. E já falando, tem um gancho especial, porque no último fim de semana a gente viu um futebol aí, cenas lamentáveis pelo Brasil, então pra promover a paz aqui, algo bacana. E mano, a gente tá falando de Corinthians e Palmeiras, maluco, é Melhor só... clássico do Brasil. Exato. A gente vai listar basicamente os vira-casacas entre Corinthians e Palmeiras, quem jogou lá, quem jogou aqui, quem foi melhor lá, quem foi melhor aqui. No fim das contas, quem se deu melhor, né? Sim, exatamente. Eu acho que foi a gente, muita gente. A gente montou uma listinha bem equilibrada e basicamente com nomes separados assim dos elencos atuais, Corinthians e Palmeiras, os da nossa geração, Isso. assim, né? Por assim dizer, acho que desde a década de 90. Eu queria ter nascido antes. Eu também, sério. Sério, ia ser muito Imagina assistir um Palmeiras Viola, e Corinthians no Morumbi meio a meio, que foda. foda. Sim, hoje em dia não dá pra ver nem de jeito nenhum. Torcida única, embaçado. Na verdade, a história entre Corinthians e Palmeiras trocarem jogadores começa há muito tempo atrás. Basicamente, desde do surgimento do Palestra Itália. O autor do primeiro gol do Corinthians, né, o Luiz Fabi, ele trocou de clube em 1915. Naquela época, os clubes eles tinham representantes de colônias. Foi aí que surgiu o Palestra Itália. Quando isso acontece, os jogadores italianos que viviam no Brasil decidem que precisam representar o país deles num clube que realmente fale a mesma língua ali. Então é aí que em 1915 o autor do primeiro gol do Corinthians dá tchau pra vocês e pula ali, ó, e vai vir Palestra. Então desde sempre tem essa polêmica, então já foi uma troca que deve ter causado um pouco de raiva na época, A gente tá falando Jogador aqui importante. de 5 anos depois da fundação do Corinthians, você imaginar que lá atrás já teve o primeiro jogador, mano, sei lá, velho. Imagina aí que é o jogador mais foda do Corinthians, troca e vai pro principal rival, cara. E naquela época não é de se estranhar que um italiano jogasse no Corinthians, porque o Corinthians era formado por imigrantes, operários, enfim, toda aquela história que você corintiano já sabe. Depois Então dessa tá aí. pincelada histórica aí, a gente vai pra nossa lista citar alguns jogadores então. Polêmica já. Primeiro nome, no gol, Leão. Leão, não gosto do Leão. Apesar de, se a gente for lembrar um pouquinho, lá na época da democracia corintiana, Leão foi bem sim. Ele foi uma passagem curta, depois ele sai meio puto lá com todo mundo, mas ok, mas não dá pra comparar com a história dele com o Ele Palmeiras. jogou bem no Corinthians, ok, mas por conta dessa rixa dele com a democracia, eu gosto muito do movimento da democracia, acho que até é a parte do Corinthians que mais me agrada, na verdade. Por causa disso eu não gosto do Leão, não tem problema nenhum em falar isso. E aí você pode falar um pouquinho Do mais meu sobre o lado, Palmeiras. Leão é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Fora isso, ele é um dos maiores goleiros da história do Brasil. Ele disputou 4 Copas do Mundo, né? E ele fez parte da Academia de Futebol, a segunda academia. Colecionou muitos títulos. Ele é um dos jogadores que tem mais presença em campo pelo Palmeiras, né? O próximo da lista é o Neto. Então, do meu lado, que eu já vou continuar, o Neto não é bem visto, tá? Pelo Palmeiras. E tem uma história da hora em torno da chegada do Neto pro Corinthians, porque o Neto era do Palmeiras, vem lá em 89, se eu não me engano, tem uma troca lá entre Corinthians e Palmeiras, vai o Ribamar pro Palmeiras, vem o Neto pro Corinthians. Vai mano, bater o Dida pro é Palmeiras. verdade, vem mais um jogador também, vem pro Corinthians, não lembro agora o nome. Só que o Neto explode no Corinthians, o nome principal do título de 90 do Brasileirão, primeiro Brasileirão do Corinthians. E o Ribamar, né, se a gente for lembrar aqui, não teve uma história tão bacana no Palmeiras. Nem Então o Dida, por na este verdade. motivo, é verdade. É uma troca que deu muito certo pro Corinthians, né? Por esse motivo, o Neto. Eu queria deixar aqui o Neto por último, né? Vai ser a nossa mais. Ninguém entendeu até agora qual foi essa troca que o Palmeiras fez, por que o Neto foi embora daquela forma, mas Tretou acabou... com um técnico, né? Acho que era o. Sim, mas mesmo assim, é uma troca que não faz sentido você trazer 2 jogadores que tinham pouca representatividade perto do que o Neto podia ser. Terceiro lugar na nossa lista. O responsável pelo título do Palmeiras de 1993. Não, tem que contar a história desse título aqui. Eu caguei nesse título. Por O importante é a comemoração. Num fim de semana anterior, Viola fez gol lá e, mano, é o retrato da época de 90, do futebol de 90, foi esse gol, a comemoração desse gol. Só que no fim de semana seguinte, Palmeiras respondeu e Que vai e volta, né? certinho, O que eu acho legal, assim,
da década de 90 e do Viola, dessa situação de jogo, é que você pode ver uma coisa que aconteceu em 93, a gente não viveu isso, só que é uma história que a gente sabe, a gente conta, a gente pode falar de todos os lances desse jogo que todo mundo conhece. Edmundo, Paulo Nunes, Edmundo ídolo absurdo, completamente identificado com a torcida, jogou muito, depois voltou ainda. Paulo Nunes, Jabo Louro, destruía dentro do campo. Ele já cansou de dar declaração recente, assim, falando que ele se arrependeu, a pior decisão pior da carreira dele, foi futebolística, foi ir pro Corinthians. Porque ele se meteu naquela briga, né, entre o Ricardinho e o Marcelinho Carioca, então a torcida fiel ficou com muito ódio dele na época, foi isso, então ele acabou ficando muito marcado. O Edmundo, diferente dele, ainda conseguiu desempenhar um bom papel ali no começo, né? Todos eles são importantes pro Palmeiras, ainda são figuras marcadas, são ídolos. Desse lado, o Palmeiras saiu ganhando. Mas talvez no resto da lista vocês tenham alguma coisa. Até aproveitando que a gente tá citando Paulo Nunes aqui e citar um próximo nome da nossa lista, que é o Edilson e Malandro. Falando de Corinthians e Palmeiras, é difícil a gente não se lembrar daquela briga histórica entre Corinthians e Palmeiras. Aquelas embaixadinhas Capetinha. maravilhosas. Que jogou no Palmeiras, só que meu amigo, pelo Corinthians ali, encapetou, né? Não? Ali foi embaçado mesmo. Esse nome não precisa nem falar muita coisa, né? Rincon. Olha, eu, pra ser bem sincero, não tenho informação nenhuma da passagem do Rincon pelo Palmeiras, velho. Passou pelo Palmeiras, não é nada muito marcante, mas é um bom jogador. Foi pro Corinthians e... Não, bom jogador não. Bom jogador é o Romero, velho. Rincon é um dos só um dos maiores maiores ídolos da história do Corinthians. No Corinthians, ok. Tô falando do meu lado. Mas é muito estranho, inclusive, o Rincon. A gente aqui, antes de gravar, tava dando uma olhada em algumas fotos desses jogadores. E o Rincon com a camisa do Palmeiras parece montagem. Machuca o seu coração. Eu acho estranho demais, não acreditei não. César Sampaio, deixa pra Luana. Outro ídolo absurdo da história do Palmeiras, né? Todos esses jogadores, incrivelmente, todos os jogadores do Palmeiras estão aí, fizeram parte de elencos muito importantes da nossa história. E o César Sampaio, ele realmente capitão absoluto, né? Levantou a taça da Libertadores. Na minha cabeça, é impossível imaginar o César Sampaio com qualquer identificação com o Corinthians. Não tem como pensar nessa cena, você consegue? Não, é como o próprio Neto, se fazendo paralelo aí, você não imagina que o Neto, velho. Corinthians hoje se busca um camisa 9, meu amigo, teve um camisa 9 que esse aqui foi foda, não foi? Ele deu inclusive uma entrevista pra gente, fazendo sugestões pra contratação de camisa 9 do Corinthians. Pode crer, Luizão, o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores. Meu amigo, no Corinthians, foi embaçado. O cara deitou, velho. Jogou acho que no maior Corinthians de todos os tempos. Acho que você sim. diria? Só que já vestiu, já esteve do outro lado também. Foi jogador do Palmeiras. Em vários lados, na verdade, né? Acho que É o verdade, Luizão... Achei engraçado, um negócio que eu zoava muito quando era criança, que eu vi entrevista do Luizão. E tinha uma mania de aparecer nos programas, e aí ele falava sempre assim: ah, era o clube do coração do meu pai. Eu acho que o pai dele tinha uns 5 times já, né? O pai dele era mais de casar que ele. Como foi o Luizão do Palmeiras? Se lembra? Ah, não faço questão de lembrar não, deixa ele no Corinthians. Né? Próximo da lista é o Roberto Carlos. Roberto Carlos Roberto Carlos, gênio, cobrador de falta. É polêmico, porque tem corintiano que gosta dele, tem corintiano que não gosta. E tem palmeirense que não gosta. Eu não gostei particularmente de ter ido pro Corinthians, eu achei um pouco de traição, sinceramente, achei traição. E eu esperava que ele encerrasse a carreira no Palmeiras. Eu entendo até o fato de ele ter ido pro Corinthians, que foi uma época do Ronaldo, e eles são amigos. Essa questão que a gente cobra como torcedor de clube do coração, de você voltar de onde você veio, de você sabe. Então não me agradou muito, ele perdeu alguns pontos comigo, mas de jogador é indiscutível, Roberto Carlos absurdo. Roberto Carlos também sai do Corinthians de uma forma não muito legal, que foi depois da eliminação do Corinthians na Libertadores. O Ronaldo decide parar e ele simplesmente decide sair naquele momento, um momento difícil pra torcida, ele meio que abandona e também tem muito torcedor que ficou na bronca com ele. Ficou um clima bem de que ele tava ali por causa do Ronaldo e não pelo Corinthians, né? Isso ele não esconde de ninguém, que ele veio realmente muito por conta do Ronaldo, mas aí quando o Ronaldo saiu, ele também parece não ter feito muita questão de ficar. Mas foi uma passagem, acho que bacana. Foi, hoje no elenco do Corinthians, Roberto Carlos de 2011, o 2010, né, velho? Roberto Carlos de 2010 e o Ronaldo de 2009, 2010 se encaixariam de um jeito que bicho. E agora a gente vai falar um pouquinho dos atuais, porque vocês talvez saibam um ou outro, mas a gente listou todos dos elencos, espero, né? Tem os nomes aqui que nem o Faraldinho lembrava, velho. Os 4 do elenco do Corinthians que já vestiram a camisa do Palmeiras. Talvez 2 a gente sabe de cor aqui, que é o Gabriel, hoje titular absoluto do Corinthians. O cara é monstro, já era bem no Palmeiras. Inclusive, é uma curiosidade, queria saber a opinião de uma palmeirense. Primeiro, qual o pensamento do Palmeiras com o Gabriel? Vamos lá. Primeiro que eu não odeio, gostava muito dele, mas eu acho que quando ele voltou da lesão no Palmeiras, ele não tava rendendo o que ele rendia no começo. Ele encaixava perfeito pro Corinthians, ele era uma peça que ia mudar o time do Corinthians. E pro Palmeiras, naquele momento, ele ia ser só mais um. Eu não gosto da postura que ele teve em relação ao Palmeiras, em relação à torcida que sempre acolheu ele. O que eu entendo do meu ponto de vista como torcedora.
Ele empolgado, até no título do Palmeiras, xingou o Corinthians e tal, não sei o quê. Quando você chega num clube novo, você tem que trazer a torcida pro seu lado. É natural até. E o jeito de trazer a torcida pro lado dele foi ofendendo o Palmeiras de alguma forma. O que eu não acho legal, porque é uma coisa que o Edu Dracena, que é um multicampeão, nunca fez. Além do Gabriel, o outro cara que era bastante identificado com o Palmeiras era o Henrique. O zagueiro Henrique teve lá, foi pro Barcelona, voltou pro Palmeiras, caiu pra Série B, acho também, né? O Henrique ele era um ótimo zagueiro, né? Foi mal. Mas tá tudo bem, todo mundo já passou por lá e daqui tá tudo certo. Enfim, Em breve, quem não passou parece que tá querendo passar. Alguns anos tá tentando, né? Tá tentando com vontade, assim, ó. acho que do ano que vem não passa. Não, o Henrique, ele é muito querido pela torcida do Palmeiras, sempre foi. E eu vou falar sinceramente, eu não fiquei nem um pouco chateado por ele ter ido pro Corinthians agora. Eu não considero traição. Acho que entra na história que você falou, acho que ele respeitou a camisa do ele Palmeiras. respeitou completamente, faz muito tempo que ele saiu do Palmeiras, né? Você vê potencial pra ele no Corinthians, sim? Hoje, você gostaria dele no Palmeiras? Não. Eu acho que não gostaria, não seria o nome que eu traria pro Palmeiras É agora. inveja, isso é inveja. É um cara que tava bem no Fluminense, era capitão por lá, chegou de graça pro Corinthians, então eu acho que é uma puta contratação. E pensando no Corinthians, que perdeu o Pablo, eu acho que o Corinthians acertou em cheio nessa contratação. Sim, pro Corinthians. Foi ótimo pro Corinthians. Wilson, Falando de zagueiro, a gente de verdade, assim, ele fez parte de um elenco muito ruim do Palmeiras. Então é muito difícil avaliar qualquer jogador individualmente dentro daquele coletivo que era péssimo. Eu particularmente não super adoro e nunca super adorei o Wilson. E Vocês estão achando? até semelhante a isso, o Acho Wilson que tem fez outro parte... motivo pra não saber direito como falar do Wilson. Acho que e por partes. O Wilson teve uma sequência ali em 2016, né? Chegou a fazer alguns bons jogos e outros péssimos jogos. O que dá pra saber é que num elenco minimamente acertado ou num time acertado como o do Corinthians, por exemplo, do ano passado, talvez ele pudesse vingar. O fato é que ele quase não jogou, né? Você pode falar melhor. Ele passou mais tempo impossibilitado de jogar por conta da lesão. Fez 2 cirurgias ano passado. Sim, ele teve a cirurgia no joelho, depois teve que fazer outra pra corrigir um negocinho lá e ele continua com problemas musculares, enfim. A gente não vê o Wilson em campo, é sempre uma promessa dele voltar e tal. Eu acho que ele é um bom jogador, assim, pro elenco do Corinthians, mas a gente não viu, então, assim como você, a gente também tem dificuldade de avaliar o Wilson. Tem que esperar pra ver o que ele vai dar. O último aqui, que, mano, você torcedor talvez não se lembre, Mentira. é Marquinhos Gabriel, velho. Marquinhos Gabriel que você pensa na cabeça, puto, quando ele se contratou depois ele ir bem pelo Santos. Não, ele vestiu a camisa do Palmeiras também. Mas foi mal também. Foi mal aqui, foi mal lá, tá difícil pro Marquinhos Mas fica Gabriel. lugar, valeu Marquinhos Gabriel por tudo que você faz por todo mundo. Ele foi bem, Eu tenho Santos. esperança ainda dele vingar no É Corinthians. bom ter esperança na vida. Não sentimos, né? Vamos falar dos palmeirenses aqui. Vamos falar do Palmeirense. Extraíra. O Everton Era da base do Corinthians, não chegou a ter O Everton chance aqui. Ele me deixa puto não por ele, mas por conta dessa cultura que o Corinthians tem de formar pros outros, né? E no caso não é nem pelo Palmeiras, o Palmeiras Sim, contratou o pegou cara agora. agora, mas... Pô, o cara foi o primeiro goleiro campeão olímpico pela seleção, sabe? E no Corinthians... Se a gente parar pra pensar, tinham bons jogadores naquela época, né? Tinha, acho que o Júlio César, tinha o próprio Danilo Fernandes, e ali ele não teve sequência, não teve chance. Mas o próprio Mauri Lima elogiava, que é o preparador de goleiros do Corinthians, elogiava bastante o Everton e falou pra ele, eu acho que o melhor pra você agora é embora. Do Everton, e aí é uma opinião bem pessoal de torcedora. Quando ele chegou, eu falei, por que trouxeram ele? Sinceramente, o Palmeiras, pra mim, tem o melhor goleiro de regularidade, que é o Jailson. Surreal o que ele faz, as bolas que ele pega. O Praz já é ídolo. O Everton chegou e ele tem um mega potencial. Ele era, assim, o melhor jogador do Atlético. Então eu falei, por que trouxeram ele? Mas eu entendo como ele é novo, ele tem um projeto mais pra frente no Palmeiras, né? Eu acho que pro ano que vem, pra depois, talvez. Aposentadoria do Praz, sim. Eu não acho que o Jailson cai de rendimento daqui pro ano que vem. Então eu acho que assim, ele vai ser titular absoluto em 2018 e ainda vai ser titular em 2019. E goleiro, mais do que potencial, tem que ter aquela chavinha da sorte. Eu acho que isso o Jailson tem de sobra. Fico feliz que ele esteja no... tem mais, de qualidade, o Jailson é melhor que o Cássio, mas tudo bem. Nossa, de O Cássio é de 2012, para. Mas tudo bem, vocês são torcedores. Próximo da lista. Não fiquei chateado. Edu Dracena, absurdo, multicampeão. Teve uma boa sou passagem fãzaça dele. pelo Corinthians, foi campeão brasileiro, saiu ali também depois do título. O Edu Dracena já era identificado com o Santos, Sim. E aí vem também, cai naquilo que você falou de muito respeito com a camisa do Corinthians, vai pro Palmeiras também, não fica provocando nenhum dos dois lados e acho que é um excelente profissional. A gente nunca teve medo de colocar o Edu Dracena, ele nunca foi sinônimo de falha.
E eu acho que o Edu Dracena é sempre ponto de segurança. Se alguma coisa estiver errado, a gente tem sempre o Edu Dracena ali pra garantir uma segurança na zaga. Então eu sou fãzaça dele. Falando em ponto de segurança, caímos no próximo nome da nossa lista, que é o Bruno Henrique. Eu considero que é um jogador ok. Por quê? O Bruno Henrique, lá nos seus meados de 2015, o jovem não acertava um chute no gol durante o campeonato. Era doce, não era não? Ele Não, ele cagou em todos os jogos. Palmeiras. Os primeiros, ele cagou no jogo contra o Corinthians. Então, assim, do meu lado, o Bruno Henrique é banco. E assim, ele é banco depois de todos os bancos que tiverem lá. A gente tem boas recordações do Bruno Henrique até. Ganhou sequência de titular. Se a gente parar pra lembrar aqui, o Ralf perde espaço no mês de 2015. Veio o Bruno Henrique jogando bem ali, de primeiro volante, né? Faz feijão com arroz. Foi bem, aí ele sai por causa de uma lesão. O Ralf volta e é titular e o Corinthians é campeão brasileiro. E o curioso do Bruno Henrique é que a gente acompanhando o treino dele, ele finalizava bem pra caramba. Ele ficava até o fim do treino, era o último a sair. Mano, parecia que ele mirava o travessão, fazia aqueles negócios de Ronaldinho. Tinha que parar de treinar. Tinha que parar de treinar. É um caso a ser estudado. Antônio Carlos é um menino super novo, com baita potencial. Vocês lembram do Antônio Carlos? A primeira vez que ele entrou em campo pelo Palmeiras, ele entrou assim, na fogueira, que o Vitor Hugo foi expulso no jogo de Libertadores. Ele entrou e segurou a barra pra vocês. Me Antônio deixa Carlos. um pouco puto igual o Everton. Pensando que o Corinthians formou. Por causa do potencial do menino. Eu não vi ele jogar no profissional do Corinthians. E se eu não estou enganado, ele era da leva do Marquinhos. Foi. Ou seja, companheiro deixa mais puto ainda. companheiro de zaga do Marquinhos. Enfim, acho que faz parte, né? Não dá pra você Acontece. acertar em todas. Né? O problema é quando erra pra caramba, né? Mas tudo bem. E o último da lista, Bigode. Ele Também. cai nesses exemplos do cara que joga no arquirrival, mas. E até no nunca Palmeiras, eu como respeita o corintiano, avaliando de longe, é um cara que em meu elenco milionário do Palmeiras é um cara que sempre representou, sempre foi bem. Super. E ele é muito guerreiro assim em campo, ele é muito dedicado. Ah, vem do Corinthians então, não tem problema. Estamos aceitando. Vamos mandar o Romero pra lá. Não, pelo amor de Deus. Alguém abre a porta aqui pra eu ir embora? Tá sacanagem. Quem que não quer o Romero, bicho? Que venha uma selfie então no Romero. Sabadão. Vamos encerrar aqui palpites? Palpites 1x0 choradinho? Pra quem? Corinthians, né? Clássico é clássico, acho que vai ser 2x1 Palmeiras, vai ser um jogo sofrido. 2x0, tá bom. Pode Sério? ser também, Tá estádio, ótimo. como foi em 2017, se a gente lembrar aquele clássico lá. Gabriel expulso Acontece uma justamente, vez o na Corinthians vida ganha essas com o gol do coisas. Jô no último Acontece minuto. uma vez na vida essas coisas. Ah, saudade sabe? de jogo, bicho. Esse foi o Saudações Corintianas com a ilustre presença da palmeirense Luana. Valeu, galera que assistiu aí. Ô, pessoal, até a próxima, hein? Obrigada pelo convite, me trataram muito bem. É isso, gente, é rival, mas a gente se adora fora do campo. É com irmão, tá tudo certo. Negócio clássico da paz. Né? Valeu, galera. Falou!